Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos então dar sequência à nossa matéria? Nós estamos trabalhando o direito penal, nós estamos na teoria geral do delito. Nós estamos trabalhando aquele conceito analítico em que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. No fato típico, nós já trabalhamos aquilo que era importante. Vimos no fato típico a conduta, vimos o resultado, vimos o nexo causal, vimos a tipicidade. Trabalhamos o dolo, o elemento subjetivo. Trabalhamos a culpa, um elemento normativo. Vimos a figura híbrida do préter-dolo. Dali, nós iniciamos a transição para a ilicitude, falando sobre a consumação, o iter criminis, as suas etapas, a interrupção que acarreta a figura da tentativa, com os seus requisitos também. Dali, nós fomos para a ponte de ouro de von List, com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Depois nós trabalhamos a figura do arrependimento posterior e ainda a figura do crime impossível. Feita essa transição, a gente foi para o segundo elemento do crime, a figura da ilicitude. Trabalhamos os aspectos gerais da ilicitude e depois nós fomos para as eximentes, as excludentes de ilicitude, as causas de justificação. Primeiro trabalhamos a causa supralegal, o consentimento do ofendido. Depois nós fomos para as causas legais, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Lembrando também que ao final desse tema nós trabalhamos a figura então do excesso. Bueno, e foi aí que nós paramos. Agora chegou o momento de entrarmos no terceiro elemento do crime. Para o conceito analítico tripartido, nós temos a figura da culpabilidade, certo? Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma preliminar, tá? Um parênteses. Nós vamos trabalhar a culpabilidade em duas fases. Nesse momento aqui, nesse instante, nós vamos falar da primeira fase. Em que consiste essa primeira fase? São 10 itens que falam da culpabilidade num contexto geral. Coisas que podem vir em uma questão de prova de uma maneira ampla e que é a base para que a gente entenda bem a culpabilidade. Feito isso, nós vamos para uma segunda fase. Nessa segunda fase, meus caros, nós vamos trabalhar os elementos da culpabilidade em si e também as famosas dirimentes, que são as excludentes de culpabilidade. Para aí sim nós encerrarmos a segunda fase, encerrarmos o terceiro elemento e encerrarmos então a teoria geral do delito. Combinado assim? Bom, prezados, o que nós temos que saber aqui, tá? Vamos dar o nosso pontapé inicial. A gente sabe, vamos lembrar da escadinha. Essa escadinha nos acompanhou por praticamente toda a teoria geral do delito. Aqui nós temos a figura do fato típico, aqui nós temos a figura da ilicitude, aqui nós temos a figura da culpabilidade. Fato típico 1, ilicitude 2, culpabilidade 3. Isso seria então o crime. Pessoal, se nós estamos aqui
na culpabilidade, é porque com certeza nós já temos um fato típico e nós já temos a ilicitude. Vocês concordam comigo? Nós já temos esses dois. Porque se nós não tivéssemos fato típico, a gente teria já resolvido a questão ali. Acabou. Já era resolvido. Se nós não tivéssemos a ilicitude, a gente já mataria o fato aqui. O fato é lícito, não é crime. Então, se a gente tem culpabilidade, a gente tem fato típico e ilícito. Então, não há dúvida que se nós temos culpabilidade, nós temos como pressuposto um fato típico e ilícito. Certo? Nós temos isso aqui. Dessa forma, pessoal, dessa maneira, o fato típico e a ilicitude passam a levar um nome. Passam a ser chamados de injusto. Aqui está. Esse é o nome que leva o nome de injusto. E o que seria então a culpabilidade? Lembrando que nós estamos aqui, pessoal, certo? Num item aqui que seria o item da introdução. Eu me empolguei e não coloquei o item aqui. Introdução. Injusto. Logo, o que seria a culpabilidade aqui? A culpabilidade, pelo que a gente está vendo aqui, ela é a reprovação do injusto. Reprovação do injusto, ou seja, é a censurabilidade de um fato típico e antijurídico, ou um fato típico e ilícito. Se deram conta? Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. É a censurabilidade de um fato típico e ilícito. Vocês sabem que a teoria do delito ela é feita para o homem, para o ser humano. Pode se aplicar a pessoas jurídicas? Pode, em se tratando de crimes ambientais, lembrem disso. Mas ela é feita para o homem, para o ser humano. Quando a gente estuda o fato típico, o nosso foco, o nosso centro é o fato. O que é típico? O fato ou o homem? É o fato. Quando nós entramos no universo da ilicitude, o que é ilícito? O fato ou o homem? Fato. Agora, nesse novo cenário, no aspecto da culpabilidade, agora nós já não vamos ter como centro o fato. Agora, meus amigos, na culpabilidade, o centro, o cerne, é o homem. Quem é culpável? Vejam, o que é típico? O que é o fato. O que é ilícito? O fato. Quem é culpável? Não é o que é culpável, é quem é culpável. Como vem agora o pronome quem, nós estamos falando de uma pessoa, certo? Então aqui, pessoal, isso mostra que a culpabilidade, ela é, na verdade, um coroamento. Ela é o coroamento
de uma das melhores teorias gerais do delito do mundo. Perde para a da Espanha, perde para a italiana, mas a brasileira é sensacional. Nós temos aqui então um coroamento, porque a culpabilidade ela mostra que a gente trabalha a figura criminológica na sua plenitude. Certo? Bom, dito isso, pessoal, sabedores que somos desse ritual da culpabilidade, focado agora no homem e não mais no fato, a gente precisa ver as concepções. Como funciona a questão das concepções? Vamos botar aqui, ó. Só vamos apagar isso tudo que está aqui, que não nos interessa agora, né? E vamos fazer assim, ó. Que curioso. Eu joguei o pano que eu apago o quadro para lá, sabendo que eu vou precisar dele de novo, né? Para vocês verem como é que tá, às vezes, a cabeça do sujeito. Vamos trabalhar sobre dois aspectos. Primeiro, sobre a concepção clássica. E sobre a concepção finalista. Concepção clássica, concepção finalista. A concepção clássica, prezados, encabeçada por Franz von Liszt, certo? Franz von Liszt. Aqui, essa teoria, ela traz a culpabilidade de uma forma mais direta, de uma forma mais cheia, carregada. Como assim cheia, carregada? Nós temos na concepção clássica, meus amigos, sempre, obrigatoriamente, o crime sendo composto de 3 elementos. Certo? 3 elementos. Vocês lembram que elementos são esses, né? Fato típico, ilicitude e a culpabilidade. E aí, pessoal, então vocês entendam que para a concepção clássica, o conceito de crime sempre vai ser tripartido. O mais importante é a razão. O mais importante é que é o motivo. O motivo é que a culpabilidade, ela tem esses 2 elementos dentro dela. O dolo e a culpa. Sendo que esse dolo é normativo. Se deram conta disso? Então, como para existir crime, lembrem disso, como para existir crime é preciso dolo ou culpa, e dolo e culpa estão dentro da culpabilidade, não existe crime sem culpabilidade. A concepção clássica, então, traz isso, ó.
Não existe crime sem culpabilidade. Uma pergunta que seguidamente fazem para mim, eu não sei se isso ainda gera dúvida para os senhores, para alguém, é a seguinte: se culpa e culpabilidade é a mesma coisa. Nessa altura do campeonato já dá para perceber que não, né? Culpa é o que, meus amigos? Culpa é um elemento normativo que hoje, atualmente, está lá na conduta do agente, que é a imprudência, a negligência, a imperícia, a falta de dever de cuidado. Culpabilidade, aqui, pessoal, é uma censurabilidade, é um juízo de censura que se faz para um fato típico e ilícito. Então, são coisas distintas. O nome é parecido, mas se limita ao nome. Então, vamos cuidar com a concepção clássica. A concepção clássica, a gente vai ter sempre, então, meus amigos, o dolo e a culpa dentro da culpabilidade com outros elementos que serão vistos mais para frente. E dessa maneira, sempre vai ser um contexto, um conceito tripartido. Agora, a concepção finalista de Welzel. Aqui, amigos, o crime, ele pode ser composto de 3 elementos e ele pode ser composto de 2 elementos. Aqui será o conceito tripartido, óbvio. E aqui o conceito bipartido. No conceito tripartido, nós vamos ter fato típico, ilicitude e a culpabilidade. No conceito bipartido, nós vamos ter o crime como sendo um fato típico e ilícito. Mas e a culpabilidade? Olhem ela aqui em vermelho. Para o conceito bipartido, para aqueles autores que adotam o conceito bipartido, a culpabilidade aqui, ela não é elemento do crime. Ela é o PAP. O que seria o PAP? O PAP, senhores, são as iniciais de pressuposto de aplicação de pena. Pressuposto para a aplicação de uma pena. Por isso, PAP. Não é elemento do crime. Aqui sim, no conceito tripartido, a culpabilidade, ela configura elemento do crime. Mas qual é a grande diferença da concepção clássica para a concepção finalista no que diz respeito à culpabilidade? É que na concepção clássica, dolo e culpa estão aqui. Na concepção finalista, aqui está o dolo e a culpa. Seja num conceito bipartido, seja num conceito tripartido. Então, pessoal, vejam, se em uma questão de prova exigirem, por algum motivo, por alguma razão, os conceitos tripartido e bipartido de crime, podem ter certeza
que nós estamos falando da concepção finalista, porque ela é a única que exige ou que permite dois conceitos. Porque nos dois, dolo e culpa serão indispensáveis. Nos dois, dolo e culpa estão no fato típico. Se deram conta disso? Agora, se falarem o conceito obrigatoriamente é tripartido, bom, se nós estamos falando de um conceito obrigatoriamente tripartido, nós estamos falando da concepção de von List, da concepção clássica, em que dolo e culpa residem na culpabilidade, fazem morada na culpabilidade. Ok? Também vão me perguntar, professor, qual das duas correntes aqui é a mais aplicada? Até porque a nossa teoria é finalista, ela não é mais clássica. Prezados amigos, aí é que está. Nós temos, na verdade, nós temos uma divisão muito bem feita na doutrina brasileira sobre isso. Ótimos autores, ótimos doutrinadores adotam a teoria tripartida. Certo? É Kleber Masson, Zaffaroni. Nós temos bons autores que dizem que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Também temos bons autores, como Damásio de Jesus, que entende que, embora o finalismo, crime é um fato típico e ilícito. A culpabilidade aqui, ela não seria elemento do crime. Ela seria apenas um pressuposto de aplicação da pena. Ou seja, para quem adota o sistema tripartido, o fato é típico e é ilícito. Já é crime? Não. Já dá para aplicar uma pena? Não. Tem culpabilidade, agora tem crime e também, óbvio, é pressuposto para aplicar pena, porque se não há crime, não há pena. Nulo crime, nula pena sine lege, né? Bom, agora, no conceito bipartido, tem fato típico, ok? Tem ilicitude, temos crime. Habemus crimen, já tem crime. Agora, será que é possível aplicar uma pena a este criminoso? Aí vai depender da existência da culpabilidade. Se o indivíduo for culpável, ele pode sofrer uma pena. Se ele não for culpável, ele não poderá ser condenado pelo crime que já foi considerado praticado. Ou seja, o crime é considerado praticado naquele instante ali, em que ficou constatado um fato típico e ilícito. Certo? Então vejam o papel da culpabilidade nas concepções, na concepção clássica e na concepção finalista. Certinho? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos para o número 2. O número 2 é o conceito de culpabilidade. Vejam, em um determinado momento, eu já disse a vocês que a culpabilidade é a reprovação do injusto. Já é um conceito. A culpabilidade é a censurabilidade de um fato típico e ilícito. É um conceito. Mas é um conceito ainda fraco. Nós precisamos melhorar um pouco esse conceito e dar um conceito completo que abrange todas as estruturas. Então, o que eu vou fazer agora? Enquanto eu pego o apagador, eu vou ditando a vocês o conceito de culpabilidade. E os senhores vão colocando aí no caderno, nas anotações dos senhores. Botem assim, ó. Botem que culpabilidade é o juízo de censura, vírgula, o juízo de reprovabilidade, é o juízo de censura, o juízo de reprovabilidade, que incide sobre a formação
que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade, que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade, do responsável por um fato típico e ilícito, do responsável por um fato típico e ilícito, vírgula, com o propósito de aferir a necessidade da imposição de uma pena. Ponto. Aferir a necessidade da imposição de uma pena. Ponto. Agora eu deixei o apagador aqui pertinho, né? Então vocês têm o conceito agora, o juízo de censura. Bom, pessoal, o juízo de censura é aquilo que eu comecei a dizer a vocês, né? A censurabilidade de um fato típico e ilícito. A reprovabilidade do injusto, né? Juízo de reprovabilidade. E vejam que incide sobre a formação e exteriorização da vontade do responsável. Vejam que agora se volta, como eu disse para vocês na introdução, a figura humana, a figura do homem, por um fato típico e ilícito com o propósito de aferir a imposição de uma pena. É que, independente se o conceito é tripartido ou bipartido, sem culpabilidade não vai ter pena. Então, qual é a diferença dos dois? É que no tripartido tem que ter culpabilidade para ser crime. No bipartido, não precisa culpabilidade para ter crime. Precisa da culpabilidade como um pressuposto de aplicação de uma pena. Isso sim. Certinho? Todo mundo pegou? Compreenderam isso? Que bom. Assim, pessoal, nós vencemos tanto o item 1, que é a introdução, e vencemos também o item 2, que diz respeito ao conceito. A gente tem que seguir agora, mas eu receio que falta tempo. Agora é a hora de dar uma relaxada, tomar um cafezinho, tomar um chazinho, e daqui a uns minutinhos, então, nós estamos de volta para darmos continuidade à nossa matéria. Certinho? Vamos lá, então. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.